tentar perceber de facto se eu não fiz de propósito. De certeza, quando me chatei com os meus filhos, eu não fiz de propósito para ficar chateada. Não é? Portanto, é perceber, ok, eu naquele momento, o que é que se passou e ter um bocadinho de voz de... É tão fácil nós sermos amigos de outra pessoa, de dar compaixão, dar cuidado. É tão difícil nós fazermos isso para nós mesmos. Olá! Cá estamos nós para mais uma das nossas... Conversa com propósito. E de propósito. E hoje vamos abordar um tema um bocadinho delicado. Culpa de mãe. Há quem diga que ser mãe carrega logo por defeito alguma culpa. É algo que tu sentes também com as mulheres que tens acompanhado, mentoria, como é que... Sim, sinto que elas carregam muita culpa, sim. Sobretudo, uma das culpas que elas carregam é o fato de pensarem sequer em tirar um tempo para ela. Exatamente. E ter que deixar... São egoístas, não é? Não levar crianças, sentem-se egoístas, sentem-se culpadas. Mesmo antes de eu fazer, quando fazem, a culpa fica mesmo... Sim, algumas nem o fazem. Não, cada sentimento nem fazem. Algumas nem o fazem. A minha responsabilidade é cuidar dos meus filhos. Deixar a criança com alguém para tratar de mim. Sim, esse egoísmo. E eu sinto muito isso porque durante a mentoria, esse trabalho, eu incentivo vivamente o autocuidado. Porque só podemos dar o melhor de nós se estivermos bem, não é? A questão é mesmo essa, e eu por mim falo, com o meu mal feitio. Que falta de paciência, tanto chegar a casa e ter realmente dificuldade em lidar depois com aquela energia toda da Joana. E quando eu comecei a cuidar um bocadinho mais de mim, eu melhorei toda a minha forma de estar. Automaticamente eu tornei-me melhor mãe. E isso às vezes é uma coisa que não é fácil de pensar, de ultrapassar a ideia da culpa, mas que é uma grande realidade. Quando nós estamos bem connosco mesmas, quando nós conseguimos tirar algum tempo para nós, eu diria que o ideal era nem que fosse uma horinha por semana, mas pelo menos por mês, 2 horas por mês, um fim de semana, um sábado, uma coisa assim. Cuidar de nós, recarregar baterias. Fazer o que gostamos. Chegar a casa, estar para a família toda de uma forma completamente diferente, não é? Sim, claramente. Eu também, se eu falasse da Joana, também com os meus filhos, houve um momento, estava nesse lugar de fazer tudo bem, não é? Sim. E senti-me obrigado a fazer bem em casa. Nós realmente, quando fora de casa, nós controlamos mais aquilo que sentimos, a nossa reação, não estamos tão descontraídos, não é? Em casa temos tendência para a mochila que está lá pesada, toda a falta de insegurança, de amor próprio, de todos os medos em casa, aquilo é mais difícil de controlar. E é o que acontecia, estava bem comigo e não conseguia fazer em casa o que fazia fora de casa, na escola, com os meus alunos. Então, e acabava por também entrar naquele registro por vezes mais autoritário, sentia-me culpado muitas vezes também de... Isso é outra culpa de muitas mães, não é? Mães e pais, mas sim, aqui acho que tanto mãe como pai. A questão de, às vezes atingem aquele ponto de limite, não é? O copo transborda, há um grito, um berro, há um comportamento e depois vem a culpa e não é fácil. Não. E essa eu também passei por ela, não é? E depois eu saber lidar com isso. E eu durante muito tempo não sabia. Apesar de... Eu acho que eu sempre tive alguma boa relação, mas de vez em quando poderia pedir desculpa, mas eu por acaso não me lembro de pedir desculpa aos meus filhos por berrar ou por coisa assim. Que é uma coisa importante. É fundamental. Isso eu já fazia. Sim. Porque também não gostava quando faziam comigo. Gritavam, não sei o quê, nem sequer... Mas tu também tens outro feitio, tu explodires precisas de muito mais do que eu. Precisa. demora, mas aí está. O acúmulo é muito maior. Quando explode, a explosão deveria ser maior também. É um vulcão assim, bastante poderoso. Mas felizmente essa fase passou. Claro. Passou porque comecei a dar atenção ao que sentia, a olhar para mim, o que sentia, porquê que tinha certas reações, porquê que explodia, porquê... E isso mudou completamente a minha relação com os tu mudaste
E tudo isso vem atrás, não é? As coisas não são distintas. Nós somos um ser humano, apesar de sermos pais, continuamos a ser ser humano, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas internas. E quanto melhor nós conseguimos lidar com isso, depois tudo melhor está o relacionamento com os nossos filhos. E mesmo outra coisa que eu sei que tu também incentivas na mentoria, que é as mães procurarem dedicar-se a algo que realmente gostam, não é? Criar um objetivo, porque antes nós temos algo que nos fascina mesmo, né? E antes de ser mãe, se calhar dedicava algum tempo a isso, mas quando muitas mães deixam pelo caminho. Deixam pelo caminho, porque aquela necessidade, depois vem essa culpa também das comparações e sentir necessidade de ser perfeita. Essa questão então da perfeição hoje em dia, com a pressão das redes sociais, em que a gente vê tanta imagem bonita, porque muita gente gosta de partilhar a sua vida, o seu dia-a-dia, mas é claro que só põem as coisas bonitas, não é? Sim. E depois quem fica agarrado a isso, quem anda a ver o que é que se passa com as amigas, com os colegas e tudo, às vezes é iludido com essa imagem de perfeição, que não é o que se passa na vida dos outros, garantidamente, não. Mas nós pomos ali uma fasquia como se isso fosse preciso, porque muitas vezes, independentemente disso, já têm aquela necessidade de ser perfeitas. Sim. Já querem chegar a todo lado e não falhar, fazer ali malabarismo com todos os pratos, não é? E quando algum cai, as coisas então complicam mesmo. Complicam mesmo, sim. E daí, nesse sentido, uma coisa que acontece muito também que as mães sentem é que quando eram filhos e viam, e muitas vezes presenciavam outros pais, não sei, começavam a dizer, eu não vou fazer isso com meu filho. Pois. E depois tem que ser fiel àquilo aquela crença que criou, aquela mentalidade, não, isso eu não faço, eu nunca faço com meu filho, se meu pai fez eu não vou fazer. Exatamente. Isso também cria aqui uma pressão enorme. Muitas vezes nós queremos fazer diferente, queremos fazer melhor, mas nem sempre sabemos como, para mim falo. E eu trago muita carga da minha infância, muito a tal falta de autoestima e autoconfiança, e era uma coisa que eu sentia a necessidade de fazer algo que os meus filhos não sentissem o mesmo que eu senti. A única coisa que eu sabia era, por um lado, era dizer muito claramente o quanto eu os amo e deixar essa parte. Isso eu sabia, mas fora disso, isso não é a única coisa. E às vezes não é fácil depois gerir tudo isso, não é? Não, eu acumulando aqui pressões e crenças, e que tem que ser assim, tem que ser assado, e a mãe tem que ser perfeita, tem que estar sempre a sorrir, tem que ser sempre responsável pela felicidade dos filhos. Sim. E obviamente que sim, mas vai ter certo ponto que vai passar ali o limite. Exatamente, que não permite a criança, por exemplo, experienciar coisas menos boas, que vai ajudar no desenvolvimento dela, desilusão, frustração, está sempre a atender a criança. Isso. Aí é aquele. Nós só somos responsáveis pela felicidade dos nossos filhos até um certo ponto. A partir daí. E há uma história, agora não me lembro da história toda, mas eu sei que tem a ver com o Oriente, de China talvez, de uma mãe que, ao despedir-se da filha, diz que te desejo felicidade suficiente, que desejo dinheiro suficiente. E alguém que ouve nos pergunta, mas porquê? Porquê esse tipo? A gente não quer sempre o melhor para os nossos filhos, assim, mas para ela poder aproveitar, valorizar a felicidade que tem, ela tem que conhecer alguma infelicidade. Para ela valorizar o que o dinheiro lhe dá, ela tem que conhecer falta. Portanto, daí o suficiente, que é como tudo na vida, aquele equilíbrio. Sim. E nós, sim, queremos que os nossos filhos sejam felizes, obviamente que sim. Mas eles precisam de conhecer o outro lado, eles precisam de chorar, de ouvir um não, de desiludir-se, de não ter tudo o que querem, para poderem dar valor ao que têm, não é? Exatamente. E para seguirem a vida sem a muleta dos pais. Exatamente. Sim, porque a mãe vão encarar a vida e vão precisar ter de tomar decisões, vão ter frustrações com as próprias asas. A mãe não vai estar lá sempre para atender essa. E isso é um grande medo também das mães, até que ponto eu estou a ser boa mãe. E isso eu lembro-me bem de falar com amigos e de pensar que se um dia um filho meu, por exemplo, vai para a droga, eu vou achar que a culpa foi minha, que eu falhei em alguma coisa. E eu lembro-me disso ter gerado alguma polémica e do namorado de uma amiga minha, não é bem assim, mas até que ponto? Isso, eu acho que não sei se há alguma mãe que não se sente
até certo ponto responsável se as coisas correrem bem. Portanto, é um falar até que ponto eu sou boa mãe e consigo dar tudo o que o meu filho precisa, mas depois sem ultrapassar aquele equilíbrio, aquele lado. Não é fácil. Não é nada fácil. E quando sentimos que não fazemos, vem a culpa. E é o que nós estamos a falar, né? De toda essa visão de perfeição, de atender e a culpa acaba por dominar. Vai ficar a dominar os medos todos, não é? Exatamente. E estamos a falar disso do autocuidado, essa é uma culpa muito, muito forte. Muitas mães nem o fazem, algumas tentam e sentem-se culpadíssimas enquanto estão a cuidar, a tirar tempo para si e deixar de estar com os filhos. Porque a gente anda numa vida a correr, portanto temos tão pouco tempo para eles e depois ainda vou abdicar. Sim, e quem fala da culpa da mãe não tirar um tempo para ela, fala também do casal. Exatamente. É muito necessário o casal ter tempo para si, para os dois, para namorar, para partilharem, para conversarem sem ser sobre filhos e com filhos. Que seja para ir ao cinema, que seja sem ver quando jantar os dois. Exatamente. Uma tarde de cinema, vai hoje almoçam, jantam, vão ao cinema, se não quiserem deixar a noite na casa. Claro. Mas tirar assim é fundamental. Para a relação, porque muitos casamentos acabam por se desviar, se perder, porque se esquecem do papel de casal, não é? Porque eu sou mãe, eu sou pai, eu trabalho, tudo e... Tempo para os filhos e depois do casal. Vai perdendo a conexão. Exato. E aí acontece em muitos casos divórcios. E depois há aí essa outra culpa. O que é que eu fiz errado e o que é que eu poderia ter feito e os meus filhos que... E alguns não. Alguns continuam com casamentos completamente destruídos e não se separam por causa dos filhos. Sou completamente contra isso, porque acho que nós temos de mostrar... E já tenho dois divórcios, portanto... Junta-te a tudo. Exato. Mas acho que é muito mais importante nós lutarmos pela nossa felicidade e partirmos... É o exemplo que estamos a dar aos nossos filhos, do que ter uma relação, e eu também conheço vários exemplos mesmo, próximos de mim, de casais que quando se separaram, os filhos disseram assim, estava a ver que não. Que alívio, não é? Aquele ambiente pesado. Porque um faz de conta não é saudável para ninguém. Não. De todo. De todo. Pais que fingem que estão, ou que nem sequer fingem que estão num ambiente que quase nem conversam. O que é isso para uma criança? Um exemplo, e aí isso que eles vão captar, esse mal-estar, esse esponjinhas, completamente. Esse esforço, estamos em esforço, estamos em algo que está não flui. Não é? Portanto, é importante evitar esse esforço. Lá está, isso é um motivo para o esforço. Isso pode ser um bom sinal, né? E eu acredito, a culpa em si já é um sinal. Já é um sinal. A culpa em si e alguma coisa que não está bem, nem que seja com nós mesmos, o que é que eu tenho que olhar para mim, e se a culpa vem de algo que nós fizemos, também, como eu dizia, de quando a gente grita ou alguma coisa, é aquela importância de pedir desculpa, de assumir, porque o assumir perante os nossos filhos que erramos também é um exemplo muito bom, como também perceber, ok, eu fiz qualquer coisa errada, então olhar para essa situação e perceber o que é que eu posso fazer de outra forma. Porque a gente tem, muitas mulheres pelo menos têm tendência para ficar ali na autoflagelação, assim, que horror, eu sou má mãe, eu sou má pessoa, e isso, ninguém vai ganhar nada com isso. Não é? Porque nós não podemos mudar, estamos a viver no passado, ali, focados em algo que já passou que não podemos mudar. Sim. Enquanto se olharmos para isso, tentar pôr de fora, se ok, o que é que se passou, porque é que eu fiz isto, o que é que me levou, e perceber o que é que eu posso fazer diferente, tudo bem. Nós só podemos fazer o melhor que conseguimos. Ninguém nos pode exigir mais. Até tentar perceber de facto se eu não fiz de propósito. De certeza, quando me chatei com os meus filhos, eu não fiz de propósito para ficar chateada. Não é? Portanto, é perceber, ok, eu naquele momento o que é que se passou e ter um bocadinho a voz de... É tão fácil nós sermos amigos de outra pessoa, dar compaixão, dar cuidado. É tão difícil nós fazermos isso com nós mesmos. É complicado.
É, de facto, nós com os outros fazemos tudo para manter a nossa imagem. Isso aí estás a ser mauzinho. Não, claro. Estás a ser mauzinho. Está a ser mauzinho. Isso não é para manter a imagem. Não quer dizer que não haja pessoas que o façam. Não, é assim, nós temos a tendência de ser muito bons. Muito mais fácil ser amigo de outra pessoa do que nós mesmos. E aqui, essa coisa de explodir, que causa culpa, podemos evitar quando olhamos para nós. Quando percebemos que chego a casa cansado, não apetece estar com o meu filho, mas entre um esforço lá para estar com ele. Porque me sinto culpado se não tiver. Me sinto culpado se não tiver, e isso vai criando aqui uma sensação e qualquer coisinha é motivo para explotar uma explosão. E podemos dar aqui uma dica: se isso acontecer, se calhar mais vale parar, nem que seja 5 minutos. Para parar, para pensar... Argumentar. Dá-me 5 minutos para eu tomar um banho ou tomar um café. Dá-me... Eu já brinco contigo também. Eu preciso desse tempo. Ser honesto. E é um respeito. E é um respeito. Estamos a dar o exemplo de que a criança... Eu preciso ser respeitada. A criança está a aprender isso para si mesma e para com o outro. Que é preciso este respeito mútuo. Nós temos que nos respeitar a nós. Temos que respeitar o outro. Se eu estiver a forçar-me a estar com o meu filho quando eu não estou bem... Não estou a respeitar ninguém, nem a mim nem eu. E aqui é o descalabro, não é? Exatamente. Portanto, parar e se calhar nesses 5 minutos também não só fazer algo de um banho, um café, mas principalmente com nós mesmos. Sim. Isto hoje não está bem. Sim, eu tenho o direito de não me sentir bem. Às vezes dizer isso a nós mesmos faz a mim faz, porque isso é algo que eu uso de facto. Sim. Dizer a mim mesma que eu tenho o direito de não estar a sentir bem, eu tenho o direito de estar chateada, eu tenho o direito de estar triste. Já parece que metade do peso sai. Porque às vezes o problema é nós darmos direito a nós próprios. Aceitarmos que estamos chateados. Nós queremos contrariar, eu não quero estar assim. Eu senti isso quantas e quantas vezes. Isso vem muito no sentido do que a gente defende, não é? O que é o super pais para nós, não é? Exatamente. Isso vem muito nesse sentido, que temos essa... consciência que somos seres humanos, que temos direito de nos sentirmos assim, sem dúvida alguma, de errar, de falhar e também de ir à procura de sermos melhores. Isso também é uma chavezinha aos super pais, não é? Exatamente, eu assumo que não sou a melhor mãe possível, eu assumo que não sou uma super mãe com poderes, superpoderes, sim. Mas eu quero saber mais, eu quero ser melhor. Quero ser melhor mãe para os meus filhos e também melhor pessoa. Eu próprio, tudo isto faz o nosso pacote lindo que eu adoro. Super pais, não é? É assim. Voltando aqui agora à questão da culpa. Sim. Tinha outro dia eu referi-se sobre a história do grilo falante. Quando vem a culpa temos sempre a vozinha lá, não é? Não só, mas muito nós, acho que a maioria de nós tem uma voz muito crítica e a culpa é a acusação. Que estás a fazer alguma coisa errada, que estás a fazer algo que não devias fazer, estás a ser algo que não devias ser. Portanto, essa vozinha que nós muitas vezes tentamos ignorar e que também normalmente não funciona. Ela grita mais alto, não é? Às vezes e não se cala. A gente até pode abafar muitas coisas, às vezes medicação, tudo porquê? Porque vai levar muita ansiedade, muitas vezes depressão, já noutros níveis. Conversar com essa nossa voz, eu estou a fazer o melhor. Essa tal que eu referi há pouco, essa tal compaixão por nós mesmos. Sim, eu estou a fazer o melhor que eu consigo. Queres-me ajudar? Porquê? Também é preciso ver que essa voz está a alertar-nos porque está preocupada connosco. É uma preocupação. Que é o nosso bem, não é? Exatamente. O argumento, portanto, se a gente em vez de tentar calá-la ou discutir com ela que não resulta, é assim, eu entendo, eu sei que tu estás preocupada. Então, diz-me aqui o que é que eu posso fazer diferente para que isso não aconteça. Por exemplo, se estamos preocupados com alguma coisa, ou se já foi algo que eu já fiz de errado, então vamos aqui ver o que é que eu posso fazer diferente para a próxima vez isso não acontecer. E este diálogo interno, este olhar para nós mesmos e falarmos com nós mesmos e sermos compassivos com nós mesmos, acolher-nos, é essencial. É libertador. Completamente. Libertador. E é outra coisa, é que mesmo que a gente não o faça à frente dos nossos filhos, o fazê-lo, não só estamos a mudar a nossa energia, estamos a espelhar algo para os nossos filhos. E também, se aprendemos a fazê-lo, podemos ensiná-los eles a fazerem. Fantástico. É mesmo isso. Estamos a mudar a perspectiva da maneira como nos vemos. Exatamente. Ao colocarmos de fora, olhar para nós mesmos. Porque esta crítica interna constante
lá está, nós também não verbalizamos isto e, no entanto, os nossos filhos apanham-nos. Mais do que nós. Completamente. Como que é aquela frase da Madre Teresa de Calcutá? Não te preocupes se os teus filhos estão a ouvir, eles estão-te a observar do dia inteiro, uma coisa assim, não é? E É que mesmo isso. muito para além daquilo que é dito, é a forma como nós até nos sentimos, que eles percebem. É a forma como nós olhamos ao espelho e coisas que a gente às vezes nem se apercebe estar a dizer em voz alta e eles ouvem. Todas essas pequeninas coisas, eles captam. E pode não ser o dia inteiro, muitas vezes não estamos o dia inteiro com eles, mas todo o tempo que estamos, eles estão a captar isso. E nós aprendemos a lidar com todas estas nossas dores, todos estes grilos que estão assim, à nossa volta. Tornamos, acima de tudo, é a inteligência emocional. Nós sabemos lidar com as nossas emoções e vamos passar isso para os nossos filhos. E certamente se tornarão adultos que não vão ter esses problemas. E vão saber muito mais lidar. capazes, vão saber lidar com as Estão a suas saber situações. lidar com o que sentem, com as coisas. E é aqui a nossa missão como pais, se calhar, não é? Prepará-los o melhor possível para saber lidar com todas essas sensações, com essas frustrações, com os medos, para que não passem porque nós passamos. Exatamente. E isso às vezes nós estamos preocupados em quase como se eles viessem com defeito e nós temos que os tornar algo, que é da nossa responsabilidade, quando não é assim. Cada criança já é um ser independente. Nós temos que os orientar e a qualidade dessa orientação é que vai fazer toda a diferença. E essa qualidade também vai depender da qualidade que nós nos tratamos a nós mesmos e da forma como nós lidamos com as nossas emoções, incluindo a culpa. Tudo começa em nós. Tudo começa e acaba em nós. Completamente. Não voltará. E é isso que trata a mentoria, basicamente, é levar ferramentas para lidar com certos comportamentos das crianças, sim, mas só é possível serem eficazes as ferramentas se olharmos para nós mesmos. Porque muitos dos comportamentos têm isso na nossa maneira de estar. Não é muito Deus. Todo o comportamento deriva de um pensamento, todo o pensamento deriva de algo que nós sentimos, só que isto é tudo tão quase instantâneo que nós não temos noção desta correlação das coisas, não é? E é muito isso, tanto na mentoria depois como no curso que nós temos, que trabalhamos tanto também com esse outro lado, porque não é só o foco na criança, é o foco em nós. O foco em nós. Aliás, o curso está dividido e a mentoria está dividida nessas partes. Sim, o curso é feito com base na mentoria. Exatamente. Da mãe para a mãe, da mãe para o filho e um por todos, outros por um, que é a família toda envolvida aqui nesse processo. Né? Exatamente, porque a mãe não é mãe se não tiver filhos, e a família não é família se não houver toda a componente. Exato. É fundamental que tenham todos isso em consideração e olhem, e tem que olhar mesmo para dentro para ver o que anda a mexer aqui, né? O Guilherme anda a falar, tem que ter atenção às suas vozinhas, para podermos passar através do exemplo das nossas atitudes, ensinar através do exemplo para as crianças, os nossos filhos, para não sentirem culpa, nem nós. É fundamental, voltando ao início da conversa, é fundamental que arranjemos tempo para nós, para olhar para dentro, para olhar aqui para dentro. E a consciência do fazer o melhor que podemos, como é que tu costumas dizer? O melhor possível, fazemos o melhor no mínimo possível, fazemos o melhor que conseguimos no mínimo possível. As mínimas coisas temos que dar o nosso melhor. Exatamente. Aí você já vai eliminar muita culpa. A questão é essa. É que quando nos olharmos para trás, se alguma coisa teve um resultado que não era suposto, porque ou que não prevemos que é normal. normal. Nós continuamos a ser seres humanos, há dias que não estamos tão bem, não é? Portanto, se estivermos tranquilos com o que nós fazemos, até porque hoje, não controlamos o que está a volta. Mas eu hoje até posso, as coisas não correram bem, mas eu fiz o meu melhor. Dentro da forma como eu me sentia ou das circunstâncias à volta, como tu dizes, não as controlamos mesmo, eu fiz o meu melhor. Portanto, com isso em mente, como tu dizias, já não há lugar para culpa. Há uma consciência tranquila. A vozinha, o grilinho está. Está a bater palmas. Olha, ok. Eu podia fazer melhor sempre. Nós podemos sempre fazer melhor. Mas é completamente diferente olharmos para isso com. Naquele momento eu fiz o meu melhor possível. E depois pode olhar, ok, o que eu podia fazer, algo mais que podia fazer para realmente chegar mais próximo do resultado que esperava. Exatamente. Mas naquele momento fiz o melhor que podia e que sabia naquele momento. Tá, a culpa aqui já não entra. Exatamente. E isso é muito. É toda essa
esse jogo de... porque as coisas não são independentes, tudo está relacionado e se calhar se quisermos ir um bocadinho mais à frente, a culpa muitas vezes a vergonha, porque a pessoa fez algo que não era ia dizer, não era o seu melhor, mas não é por aí, mas que fez algo errado, não é? Pronto, cometeu algum erro e depois fica a sentir-se... Como é o explodir, não é? Exatamente. Mas depois, muitas vezes, e isso depende daquilo do tal erro, a vergonha. E aí já é um olhar para mim assim, eu não devia ter feito aquilo, eu deveria ser uma pessoa diferente do que sou. E isso também não é fácil. Aqui nota-se uma dose de baixa autoestima e eu também passei muito por isso, não é? Quantas vezes eu me recriminava, a minha voz crítica era horrorosa. Porquê? Porque eu achava que devia ser diferente do que era. Outra pessoa completamente diferente. Completamente diferente. Eu recriminava-me imenso com... Isso é uma coisa que me venho apercebendo nos últimos poucos anos. Mas o quanto eu não deixei de ter defeitos, mas a certo é que eu já não me penalizo. Eu penalizava muito. E tinha muita vergonha de muitas coisas. Porque eu deveria ser alguém que eu não sou. Isso... Não sei se aconteceu contigo, é projetar em ti a visão dos outros. Tipo, os pais, por exemplo, querem que os filhos sejam aquilo. E eu cresci muito aqui também com essa sensação de que devia ser aquilo que os meus pais achavam que devia ser. Eu aí não nesse aspecto não sei assim. Mas entendo perfeitamente. Tu então desviaste completamente daquilo que eles queriam. Completamente. Quando as coisas correram menos bem, eu sei que deu o melhor possível. Nunca sentiste culpado? Assim, questionei algumas vezes a minha opção. Mas também por outro lado, daqui, como eu sei que eu dei o melhor possível nesse caminho, a culpa não ganhou. As decisões que tomaste também foram bastante ponderadas, não é? E sabias eventualmente, quando vieste para Portugal, por exemplo, que estavas a correr alguns riscos. Sabia. Vieste atrás do teu sonho, não é? Da música. E queimei a ponte, por assim dizer. Não quer dizer que senão era mais difícil, por exemplo, eu estar numa cidade brasileira, longe do meu... tentar a minha vida. Facilmente voltava para a zona de conforto, para onde eu tinha tudo assegurado, mas a cabeça cena é complicado, porque obviamente volta. Tanto que literalmente. E sabias isso, sabia isso, mas não foi. Porque também sentia-me preparado, queria sobretudo isso, não é? E acreditavas que era possível. E acreditava, senão não fazia, claro. Senão não faria, não é? Voltando aqui à questão da culpa e da vergonha, há muito essa carga, e como tu dizias, muitas vezes achamos que não estamos à altura, e mesmo que não seja, por exemplo, que os nossos pais desejavam algo para nós e nós não fomos, mas que de alguma forma que não merecemos o amor deles, não somos a pessoa que eles gostariam que nós tivéssemos sido, todo esse peso ou da sociedade, aquela tal coisa da perfeição, não é? Porquê? Porque nós achamos que se falhamos não somos merecedores de ser amados. Exatamente. E quem é que mata mais? Uma pessoa perfeccionista, quem bate mais nela própria é ela própria. Está muito mais do que muitas vezes os outros, em o que é que tu andas a fazer e cometeste o erro, ela própria é a primeira que está ali para se chacotear. Completamente. E isso tem tudo a ver com a visão que o achar que deveria ser uma pessoa diferente do que sim. O colocar criou aquele ideal. Se pulou um ideal, tem que ser assim, tem que ter porque isso, acha que só aquele que não, dá, não que é validar. amado. Não é amado. Passa por aí. Tem que ser por aí para ser amado. Porque é uma criança que cresceu, de certa forma as exigências eram tão grandes que tinha que sentir que estava sempre à altura, tinha que sempre dar mais, nunca era suficiente. E era sempre atrás do máximo possível para poder ser amada. Sim. Por outro lado, isso é uma faceta. Outra faceta é essa criança que quando encontra algo que fez bem e sente esse amor, tem a tendência a ficar presa aqui, a fazer só que... muito elogio, ai que bonito, não é? Aquilo que a gente às vezes acha que faz, mas se for dado muito elogio, a criança... Sim, a tendência é ela ficar ali, quer sempre como recebeu esse mimo, esse carinho, exatamente. Sou bem, e é normal que saia bem. Claro que sim. Fica presa aqui e tem dificuldade em sair da zona de conforto para manter esse ideal. Essa criança ideal que percebeu que resultou, que tem a atenção. Que teve a tal elogio, a tal atenção. Exatamente. Isso é outra que prisiona. E é culpa.
E depois vem a culpa quando não atingimos essa meta. Exatamente, essa fasquia que é tão alta, assim, e não é fácil. Muitas vezes não é fácil sermos nós próprios. A questão é depois a guerra que está dentro de nós. Sim. Como é que nós aprendemos a lidar com tudo isto que se passa, cara? Porque o ser humano é bastante complicado. Faz parte de ser humano. Exatamente. Ser humano. E a tal inteligência emocional que é tão importante nós conseguimos lidar com tudo o que se passa, porque não é o não sentir. Não passa por aí, nós somos humanos, sentimos. Não podemos sugerir isso. O esconder, o pôr debaixo do tapete, é o saber lidar. Todas as emoções é possível lidar com elas. O medo, a vergonha, a culpa, tanta coisa. É uma questão de nós, porque a culpa e a vergonha vem muito do medo. Tudo o que está ali à volta, o medo das coisas que mais nos assombra. E então, enquanto pais, o medo que é que vai ser os nossos filhos, exatamente, e voltando ao início do que a gente está a dar, dizer aqui os 360 graus, que é até que ponto estamos a dar aos nossos filhos tudo aquilo que eles realmente precisam para enfrentar a vida um dia sem nós, não é? Estão preparados? Não é fácil. Portanto, a culpa é extremamente limitadora, aprisiona. Desde que a gente não aproveite, não saiba lidar com ela e aproveitar para crescimento. Exatamente. A gente pode olhar para ela de uma forma menos negativa. Ok, eu estou a sentir culpado, então vamos lá ver o que é que eu fiz e o que é que eu posso trabalhar aqui. Essa é uma boa estratégia, não é? É o diálogo interno. Sim. Para lidar com isso, aproveitar. Mas está, é o que desejamos que os nossos filhos aprendam, portanto temos que saber lidar com isso. Se damos a impressão de lidar bem com isso, eles vão aprender. Sim, é isso mesmo. Até porque nós temos muita tendência para repetir também para os outros o nosso diálogo interno. Eu era extremamente crítica dos outros. Porquê? Porque eu era muito crítica comigo mesmo. Isso é um sinal também. Quando nós estamos a julgar essa... Exatamente. A partir do momento em que eu comecei a ser mais compassiva comigo mesma, a deixar de me penalizar tanto, eu deixei de ser tão crítica com os outros. Ok, começou a colocar o lugar deles também, porque já percebeu o teu, ou não? Não passa tanto isso. Eu sempre tive a capacidade de pôr no lugar dos outros. É aquela dificuldade em gerir a emoção. Sim. Então um bocadinho a tendência para ser mais explosiva e criticar e tem a ver com a voz muito mais do que a capacidade de pôr no lugar dos outros. A forma como nós nos vemos a nós mesmos está completamente refletida na forma como nós falamos com os outros. Claramente. Passa, sai para fora. Olha, eu... E se calhar também, olha está, como criticamos, estamos a algo daquela pessoa e está a mexer connosco. Tanto lembro-me daquela frase que bateu, deu, agarra que é teu. Exatamente, uma expressão brasileira que eu adorei, quando algo nos incomoda. Porque se me disserem, tu és a pior mãe do mundo, eu? Se me mandam uma pedra dessas, ela vai passar porque não toca, eu não sou a pior mãe do mundo, nem perto nem longe. Sim. Agora, se me disserem que usarem alguma coisa que eu, nem que seja lá no subconsciente, que eu sinto que tenho algum receio, toca alguma ferida minha, vai doer a sério. Vai doer e é um sinal para olharmos para dentro. É ver o que é que se doeu. Bateu, doeu, agarra que é teu. Eu tenho isto cá dentro, então peraí, deixa-me ver o que é que está aqui. Se me incomodou, se a pessoa me disse incomodou-me, porque eu tenho que... Há alguma coisa. Fez eco aqui dentro. Não é fácil identificar o que é, mas é isso mesmo. É autoficção daí. Bom, acho que por hoje acho que já está tudo. Já demos aqui umas voltas. Exatamente. Gostávamos de saber do teu lado se te identificas com alguma coisa destas, de culpas, se sentes culpa de outras coisas que a gente nem falou. Se queres a nossa ajuda para mais alguma dica extra que podemos ajudar a lidar com essa culpa, conta-nos uma mensagem privada, nos comentários, partilha com alguém que sintas que também poderá ajudar e vemos na próxima. Obrigada! Até logo.